Hoje é sábado, 17 de junho de 2023. Seja muito bem-vindo ao seu Jornal do Acre, primeira edição, o seu jornal da hora do almoço. E olha só, o frio tá indo embora, né? E o sol já começou a aparecer, não é isso mesmo? Eudérico Silva, bom dia para você. Isso mesmo, Sâmia. Bom dia para você. Sol forte aqui fora, viu? Céu aberto, quase sem nuvens. Mas daqui a pouco a gente volta com as informações da previsão do tempo e também sobre o nível do Rio Acre. Mas, Eudérico, e aqui nos estúdios a gente segue com mais informações. Um homem acusa policiais militares de racismo e agressão após ser preso na tarde dessa quinta-feira em uma praça de Rio Branco. O vídeo, gravado por moradores, mostra policiais militares tentando imobilizar um homem com um golpe no pescoço. O imigrante de 41 anos que abandonou os 3 filhos em um motel de Rio Branco foi encontrado pela Polícia Militar no Polo Benfica, no 2º Distrito de Rio Branco. Segundo a polícia, ele estava desorientado e com marcas de agressões pelo rosto. Sábado tem também as reivindicações da comunidade no Me Ajuda Jaque 1 e você pode contribuir. Mostre o seu perrengue, o que você passa aí na sua rua, na sua comunidade, no seu bairro. Você lembra, né? O nosso contato é o 99211-2930. Manda aqui o vídeo pra gente que a gente tenta aí, vai ajudar você a solucionar o seu problema. E claro, vamos falar de festa junina. Os comerciantes estão otimistas com esse período de arraiais, né, que está apenas começando aqui na capital Rio Branco. Tem ainda as apresentações das quadrilhas juninas. Após toda a preparação, o grande momento finalmente chegou e eles já estão prontos. Agora é só pôr em prática tudo que eles tinham ensaiado. Fica com a gente porque o Jornal do Acre, primeira edição, está só começando. Olá, muito bom dia mais uma vez, seja muito bem-vindo ao seu Jornal da Hora do Almoço. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando que você pode contribuir a me ajudar a fazer o Jornal do Acre, primeira edição. Mande seu vídeo, narre a situação do seu bairro, qual o problema que acontece aí na sua rua, na sua comunidade. O nosso contato é o 99211-2930 e eu estou aqui esperando. Você pode também me marcar pelas redes sociais, @RedeAmazônica.ac. E olha só, já vamos começar a nossa edição desse sabadão ao vivo com o repórter Eudérico Silva, porque hoje o sol apareceu, ele me mostrou agora há pouco um céu de brigadeiro, né, Eudérico? A gente passou aí esses dias num perrengue danado, muito frio, a gente está acostumado aqui às temperaturas sempre acima dos 32, 33 graus, agora a gente tem os dois. A umidade do ar tá baixa, o vento tá frio, não é? Conta pra gente como é que tá o dia aí lá fora. Bom dia para você mais uma vez. Bom dia para você mais uma vez, Sâmia, para todo mundo que acompanha o Jornal do Acre, primeira edição deste sabadão. E olha só, para quem gosta daquele friozinho, já pode se despedir, viu, Sâmia, desse tempinho mais frio, porque o sol tá forte aqui fora, viu? Tá bem quente, o céu quase sem nuvens, como você disse, um céu de brigadeiro aqui na capital acreana. Como você disse também, pela manhã a gente tem aquele tempinho frio, mas agora já está bem quente, viu? E olha só, segundo o CIPAM, o sol volta a predominar no sul da Amazônia e a massa de ar polar começa a perder força. Com isso, as temperaturas voltam a se elevar em toda a região e neste sábado todo o Acre terá um dia ensolarado, como a gente está vendo, com poucas nuvens e sem chuva. Agora, sobre as temperaturas no interior do estado, olha só, em Cruzeiro do Sul, a mínima fica em 16 e a máxima em 27 graus. Já em Brasileia, a mínima fica em 14 e a máxima em 27 graus. E aqui na capital Rio Branco, a mínima fica em 15 e a máxima em 26 graus. E agora, Sam, a gente fala sobre outra situação que também preocupa nesse momento, nesse período do ano,
que é esse período de estiagem, sem chuvas. A gente vê aí o Rio Acre, porque o nível do Rio Acre preocupa nesse momento, principalmente com relação ao abastecimento da cidade de Rio Branco. Olha só, segundo o boletim da Defesa Civil de Rio Branco, na medição das 6 horas de hoje, o nível do Rio Acre estava marcando 2,94 metros. Uma situação bem diferente daquela que a gente viu no começo do ano, quando o nível do Rio Acre alcançou a cota de transbordamento. Então, nesse momento, a gente tem um problema inverso, que é a estiagem, que é o nível do Rio Acre muito baixo, e aí começa todo aquele período de preocupação com o abastecimento de água aqui na cidade, Sâmia. Então realmente é preciso ficar atento e a gente segue monitorando aqui o nível do Rio Acre, acompanhando essa situação. Sâmia, eu volto com você no estúdio. Érico, eu estou vendo aí que está ventando, mas ao mesmo tempo o sol está muito quente. É o período que a pele, né? A gente se sente mais ressecado. Você já colocou aí seu protetor solar? Pergunto isso para ele todos os dias, gente, na redação. Coloquei sim, viu, Sâmia? Segui a sua dica, passei o protetor mais cedo, então estou aqui protegido, hidratado também, como você disse, a pele fica ressecada nesse momento, né? Então, para quem está saindo de casa, pode passar o protetor solar, viu? Reforçar aí. Hidratar também, leva aquela garrafinha de água para a rua para ficar tomando e se hidratando, porque é importante. Volto com você. Érico, bom trabalho aí para você, viu? E olha só, vamos seguir com as informações aqui no Jornal do Acre, primeira edição. O imigrante de 41 anos que abandonou os 3 filhos em um motel aqui de Rio Branco foi encontrado pela Polícia Militar no 2º distrito da capital. Segundo a polícia, ele estava desorientado e com marcas de agressões pelo rosto. A informação foi confirmada pela diretora de Direitos Humanos. O imigrante apresentava estar sob efeito de drogas. A diretora informou ainda que será encaminhado um relatório sobre o caso ao Ministério Público para fazer a garantia de direitos tanto das crianças quanto do pai. O delegado Alberto Dalla Costa, da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima, confirmou que está investigando o abandono das crianças, contudo, não pode repassar nenhuma informação por se tratar de um caso que envolve crianças. E um morador negro do bairro Vitória, em Rio Branco, acusa policiais militares de racismo e agressão após ser preso na tarde desta quinta-feira na rua Luiz Gonzaga. O homem estava com a mulher e as filhas, sendo uma de 1 ano e 11 meses e outra de 8 anos, quando foi abordado por 3 policiais militares. O homem, que trabalha como auxiliar administrativa em uma empresa prestadora de serviço do governo, e também é estudante do ensino no Instituto Federal do Acre, o IFAC, pediu para não ter a identidade divulgada. A mulher do estudante, com a filha mais nova no colo, acompanha de perto também toda a agressão. O vídeo termina mostrando o auxiliar administrativo sendo colocado dentro da viatura com pelo menos 7 policiais ao redor. Nós entramos em contato, com a Polícia Militar. O estudante preso conversou com o G1 nessa sexta-feira. Ele diz que foi vítima de racismo. Ele diz, entre aspas, foi racismo, a primeira coisa que o policial me falou foi: você é preto. Então ele acredita que, de fato, sofreu aí um caso de racismo. Ele disse também que já foi abordado em frente à casa dele e pela polícia porque falaram que eu estava roubando a casa. Ele relembrou isso e confirmou que estava com as crianças e a mulher na praça quando a filha caçula se assustou com o cachorro e começou a chorar muito em uma área mais afastada do local. Ele tentou consolá-la, mas não conseguiu e entregou a menina para a mãe. Quando começou a se afastar das duas, ele disse que sentiu um empurrão nas costas e caiu. Nesse momento, segundo ele, começou a ser sufocado e tentou se livrar, daquele aperto. Vamos seguir agora com informações aqui no Jornal do Acre, primeira edição. Vamos aqui para o telão da Rede Amazônica saber o que é destaque no G1 Acre. Vamos começar aqui pelo nosso destacão. Motorista de caminhonete embriagado que atropelou motociclista e fugiu no Acre tem prisão preventiva decretada.
O motorista José Wilson Gomes de Araújo, que atropelou o jovem Anderson da Silva Nascimento, de 23 anos, na última quinta, aqui em Rio Branco, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. A decisão da Justiça do Acre foi dada em audiência de custódia, que ocorreu nessa sexta, ontem. O acidente ocorreu na Travessa Camboriú, no bairro Bosque. De acordo com a Polícia Militar, o condutor da caminhonete saiu de uma distribuidora e entrou na contramão quando atingiu um jovem que estava em uma motocicleta. A vítima ficou gravemente ferida e está internada na unidade de terapia intensiva UTI do pronto-socorro de Rio Branco. Você vê aí as imagens da caminhonete, né? Foi apreendido e o condutor foi encaminhado à delegacia de flagrantes. E conforme o Batalhão de Policiamento de Trânsito, o BPTrans, o motorista que estava com o carro emprestado por um engenheiro não parou após o acidente, mas voltou à distribuidora para fazer uma nova compra, mesmo depois de ter se envolvido no acidente quando recebeu voz de prisão. Araújo passou pelo teste do bafômetro e, segundo a polícia, foi constatado que estava, com o limite acima do recomendado, que configura aí embriaguez. Vamos seguir com outras informações aqui do G1 Acre. Olha só, Fundacre na comunidade. Moradores de Chapuri participam de mutirão de atendimento hoje, no sábado, Os atendimentos já devem ter começado. Equipes da Fundação Hospitalar do Acre estão em Chapuri, que fica no interior aqui do Acre, para um mutirão de atendimentos de saúde que estão sendo disponibilizados para os moradores da comunidade Sibéria neste sábado. Cerca de 200 pessoas devem ser atendidas durante a 8ª edição do programa Fundacre na comunidade, em parceria com a saúde municipal. Então, durante todo o dia de hoje, já começou às 7 horas da manhã na Escola Madre Gabriela e tem testes de glicemia, regulação de consultas, aferição de pressão, PCCU, orientação nutricional, atendimento de psicologia, cadastramento na Central de Agendamento Cirúrgico, CAC, quem pretende aí, quem precisa aí de atendimento, vai ter esse cadastramento, atendimentos odontológicos, oftalmológicos e geriátricos. Então, começou às 7 horas da manhã e deve durar aí o dia inteiro desse sabadão lá em Chapuri. Saindo de Chapuri, nós vamos agora com as informações de Cruzeiro do Sul, porque o número de ocorrências de pessoas dirigindo sob efeito de álcool já chega a 200 só esse ano. E para tentar diminuir os casos, as fiscalizações vão ser intensificadas durante o feriado prolongado. O número de pessoas dirigindo sob efeito de álcool na cidade teve aumento nos últimos meses. A polícia de Cruzeiro do Sul tem intensificado uma fiscalização na tentativa de diminuir esses números. Infelizmente, nos últimos feriados, a ocorrência de direção alcoolizada, embriaguez no volante tem aumentado muito. Sempre que chegar uma ocorrência na delegacia por embriaguez ao volante, nós arbitraremos uma fiança altíssima, cada vez maior, se a pessoa for reincidente, maior ainda, e ainda vai responder criminalmente por isso. Não bebam se for dirigir, e mesmo que não dirijam, bebam com moderação, porque se chegar a ocorrência aqui na delegacia de polícia, serão tratados como criminosos. A embriaguez ao volante é uma das maiores preocupações da polícia durante esse feriado prolongado. O número de ocorrências de pessoas que insistem em dirigir sob efeito de álcool aqui na cidade já chega a 200 só neste ano. Pensando também em diminuir o número de acidentes de trânsito entre alguns cruzamentos da cidade, foi instalado novos semáforos na Rua do Muru com a Lauro Miller. Sempre a gente age em conjunto com o pilotão de trânsito, com a Ciretran, mas o importante é a gente pedir para as pessoas a consciência, A gente está implantando aqui uma sinalização de semáforo, mas a gente não quer dizer que isso vai resolver 100% dos acidentes. Se não tiver a consciência, a gente não resolve. A gente pede que os condutores também eles tenham a consciência de respeitar o sinal vermelho, respeitar o pedestre na faixa e, claro, utilizar o seu veículo nos finais de semana e feriado, que são os dias de folga dos trabalhadores, não consumir bebida alcoólica, e a gente pede a consciência, que a gente não quer isso. A gente quer a educação no trânsito, a gente quer um trânsito de paz.
E a seguir, a busca por atendimento médico para o público infantil com sintomas de gripe está cada vez maior nas unidades de saúde. Os leitos para internação estão com quase 90% de lotação. E ainda, o governo federal anunciou a liberação de concursos para mais de 4.000 vagas. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com mais Jornal do Acre, primeira edição para você. Estamos de volta com o Jornal do Acre, primeira edição, e olha só, aqui em Rio Branco a busca por atendimento médico para o público infantil com sintomas gripais está cada vez maior. Os leitos para internação estão com quase 90% de lotação e isso já preocupa a Secretaria Estadual de Saúde. Nesta semana, as taxas de ocupação dos leitos de unidade de tratamento intensivo especializados em pediatria ficaram praticamente lotados por conta do aumento das síndromes respiratórias, assim como os leitos de unidades de cuidados intermediários e os leitos infantis. Isso de acordo com os dados da Secretaria de Saúde do Acre. O Acre está entre os estados com destaque no aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave. As unidades de saúde para crianças têm recebido um maior fluxo de pacientes, muitos com necessidade de internação e cuidados intensivos. De acordo com a CESACRE, a saúde do Acre já está preparada para esse aumento na busca por atendimento e descarta a possibilidade da ocupação de 100% dos leitos. A gente não está trabalhando com essa perspectiva de ocupação de 100%, até porque dentro do pronto-socorro a gente tem 10 leitos. Então, a gente lota o Hospital da Criança e a gente fica com a retaguarda sempre de ter leitos pediátricos também no pronto-socorro e na UPA do 2º Distrito também, onde a gente montou a unidade Sentinela. A gente vem trabalhando nessa perspectiva de abertura de novos leitos e conformação dos serviços para atender essas situações. Os dados epidemiológicos são claros, eles mostram mesmo a ascensão desses casos de síndrome gripais. Nós já abrimos mais 10 leitos no Hospital da Criança e agora a gente está preparando para abrir mais 10, que aí a gente vai totalizar 70 leitos no Hospital da Criança, fora as UTIs neonatais que estão sendo abertas no Santa Juliana, e a gente hoje também está recebendo um apoio do Estado de Minas, através do secretário de Saúde de lá, que fez a doação de 5 berços neonatais aquecidos para o estado do Acre. O governo federal anunciou a liberação de concursos para mais de 4.000 vagas. São 4.436 vagas em órgãos públicos federais. 900 só para auditor fiscal do trabalho. Destaque também para o INCRA, que vai abrir 742 oportunidades. Os concursos contemplam ainda os Ministérios da Educação, Saúde, Agricultura, Minas e Energia e Relações Exteriores, além de órgãos como o Sensipan, Inmetro, Inmet, ICMBio, CNPq, Fiocruz e DENIT. A definição das vagas a serem preenchidas levou em conta a perda de servidores nos últimos anos e a idade média dos servidores da ativa. Este ano, o governo já havia autorizado outros concursos, entre eles o da FUNAI, com 502 vagas. Com a nova autorização, o total de vagas efetivas federais a serem disputadas em 2023 chega a 5.880. A seguir tem as notícias do esporte, tem também o Me Ajuda Jaque 1. Mande o seu vídeo, ainda dá tempo, o contato é o 99211-2930. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações nesse sabadão e na sua hora do almoço. Até mais! Estamos de volta com o Jornal do Acre, primeira edição deste sábado, e é hora das reivindicações da comunidade no Me Ajuda Jaque 1. Para começar o Me Ajuda Jaque 1 de hoje, vamos mostrar a situação no bairro Belo Jardim 2, na rua Tancredo Neves. Quando chove, a rua fica em péssimas condições, olha só
o que aparece aí no seu vídeo. Nem parece uma rua, na verdade, né? Mas afeta a trafegabilidade dos moradores. Como a gente vê aí nas imagens, a moradora relata que a rua dá acesso à escola de ensino fundamental Beija-Flor. E toda vez que chove, a situação é a mesma. Os alunos passam por dentro da água para poder chegar até a escola. Olha que situação lamentável. Entramos em contato com a Prefeitura de Rio Branco e fomos informados que, no momento, estão com várias frentes de serviço nas ruas atingidas pela cheia do Rio Acre e enxurrada dos igarapés. São mais de 400 ruas que ficarão prontas em 60 dias. Após isso, será lançado outro programa para as ruas que não foram atingidas pelas águas, mas precisam de manutenção. A gente vai ficar de olho. A gente sabe que existem ruas, né, avenidas que foram atingidas pela enchente, pela enxurrada, mas existem outras ruas que não foram atingidas, mas que as pessoas precisam trafegar o direito de ir e vir, né, Prefeitura? Então, olha só, nós vamos acompanhar aí como é que vai ficar a situação dessa rua na Travessa Beija-Flor. Continuando com o Me Ajuda Jaque 1, mas agora vamos mostrar uma situação em Cruzeiro do Sul. Moradores do bairro Aeroporto Velho reclamam da falta de calçadas no local. Vamos acompanhar. Foram inúmeros acidentes que a Nádila presenciou nesses 2 anos devido à falta de calçadas no bairro Aeroporto Velho. Já teve uma aluna lá do Colégio Militar que ela foi atropelada. Outra senhora, semana retrasada, também foi atropelada lá. No mesmo local que a aluna foi atropelada, a senhora também foi. A da senhora foi mais grave, que ela quebrou a perna. O Paulo conta que os moradores precisam andar na avenida, dividindo espaço com os carros. As pessoas que navegam nessa avenida aqui, sem nenhuma calçada, que o pessoal anda pelo meio da rua, né? Aí fica correndo o risco de acidente, água empoçada da rua, joga em cima do pedestre. Então é uma coisa necessária fazer uma calçada aqui para a melhoria do pessoal que navega nessa avenida aqui, né? O problema ocorre aqui na BR-307. A situação se torna mais perigosa porque esse trecho não apresenta nenhum acostamento para as pessoas passarem, o que pode causar acidentes quando, por exemplo, um veículo for se desviar. Cruzeiro do Sul, hoje, ele tem para mais de 50 quilômetros ainda de trecho a ser asfaltado. Claro que isso requer uma gama de investimento bem elevada. A Prefeitura tem um planejamento, todo ano nós estamos trabalhando, e nós temos aí um planejamento que todo ano a gente está fazendo em torno aí de 4 quilômetros, 4 mais. A operação Tapa-Buraco, ela não tem parado. A gente tem trabalhado, dando atenção, tentado melhorar aí a trafegabilidade da cidade. Vamos agora aos destaques do Acre Rural, que este domingo está com Murilo Lima. Olá para você! No Acre Rural desta semana, vamos mostrar a terceira e última reportagem da série Rios Voadores. Vamos mostrar exemplos de projetos que trabalham com a preservação da Amazônia. Você vai ver também as expectativas da safra da castanha do Brasil neste ano aqui no Acre. E você vai aprender a preparar um delicioso bolo de macaxeira com calda de coco. Eu te espero neste domingo depois da Santa Missa. Até lá! Eu quero pro café do pulmão, quero pra almoçar, tambaqui, sobremesa vai já tomar, rede pra embalar e dormir, quero pro café. A gente vai para um rápido intervalo comercial e agora, na volta, a gente vai mostrar o movimento do comércio para as festas juninas e as apresentações das quadrilhas, hein? Nossa equipe acompanhou a preparação até chegar o momento mais esperado das apresentações das quadrilhas. Daqui a pouquinho, a gente volta já já. Santo Antônio, São João e São Pedro são considerados os patronos das festas juninas. Em todo o Brasil, essas comemorações fazem parte do calendário cultural e são um bom retrato da nossa diversidade. No Acre, claro, isso não é diferente e o comércio está bastante animado com esse período de arraiais que está apenas começando, porque depois das festas juninas, como diz André Amaral, tem as julinas e as agostinas ainda. No comércio da capital acreana, as decorações dão o indicativo. Estamos na época das bandeirolas, fogueiras, quadrilhas
e comidas características desse período. Juninas, julinas ou agostinas, as festas caipiras são uma paixão local e, por isso, se estendem por um período que vai além do mês de junho. Coordenadora de uma escola, a Kátia e outras companheiras de trabalho vieram até o centro da cidade em busca de produtos que serão utilizados em uma das barracas da festa que será realizada nos próximos dias. Gosto muito, e o local de trabalho da gente, a escola que a gente trabalha, né, a gente faz até competição. E aí os setores se viram nos 30 para cada um fazer melhor do que o outro, né? A temporada de arraiais já começou e o comércio especializado na venda de produtos caipiras já comemora o crescimento nas vendas. Por aí o mês entrou assim em mês de junho com muita procura, as vendas estão aquecidas, a empresa se preparou bastante, nós temos todos os itens que diz respeito às festas juninas. Outros segmentos também agradecem a chegada desse período e registram alta. É o caso das costureiras, que aproveitam para faturar um bom dinheiro extra na confecção das roupas utilizadas pelas quadrilhas. A Ariana já dançou bastante e agora é a responsável por fazer as fantasias de uma quadrilha bastante famosa do circuito junino de Rio Branco. Sim, muito, porque a partir das festas juninas foi que eu comecei a priorizar, ter conhecimento, né? A partir que eu comecei a fazer meu curso de artes cênicas, que é voltado para o figurino, conheci novas pessoas, tive novos empregos, tive várias oportunidades, tudo a partir das quadrilhas juninas. E ontem à noite foi a primeira noite, né, de apresentação das quadrilhas no circuito junino da capital. Muitas cores, dança e alegria marcaram a noite de sexta-feira. E olha, para ficar tudo certinho e fazer aquela festa bonita, os brincantes começaram a se preparar bem antes da festa. Vamos ver na reportagem de Júnior Andrade. Ah, o São João, uma festa linda de se ver. Mas, para ficar tudo assim, tão bonito, os trabalhos começam muito antes de qualquer anarriê. A preparação começa mais cedo do que muitos imaginam. Desde as 8. Hoje eu tô desde as 8 horas. São quase 4, ainda vai demorar umas 3 horas. Porque a gente começa muito cedo para entregar todas as meninas prontas até às 17 horas. A rainha da quadrilha está se arrumando há bastante tempo. Comecei a me arrumar ontem de manhã. A Explode Coração, como é chamada, é uma verdadeira família. Tem de tudo aqui dentro. O nosso tema esse ano resume muito bem o que a gente é, né? É uma novela, cada dia é um capítulo diferente. E é isso, a gente briga, a gente se abraça, a gente grita, a gente chora, a gente erra, a gente acerta, todo mundo junto, uma família. Cada detalhe conta na hora do todo, seja uma pequena lantejoula colocada em um sapato, até a preparação da rainha da noite. O amor que eles colocam em cada detalhe faz toda a diferença para que tudo seja nada menos que perfeito. Após toda a preparação, o grande momento finalmente chegou e eles já estão prontos. Agora é só pôr em prática tudo que eles tinham ensaiado. Explode! Depois de muita preparação, o resultado vem com felicidade, pois todo o trabalho feito em equipe deu resultado e agora é celebrar. A sensação de dançar a quadrilha hoje foi assim, extremamente diferente. Estou um pouco assim, muito emocionada, né? Porque entregar o que a gente entrega é muito difícil e assim, e ver que o público amou foi incrível. Assim, eu estou muito mais emocionada do que feliz, mas assim, é uma mistura dos dois. Esse ano, a primeira colocada, além de levar R$8.000 para casa, irá representar o município, lá no Distrito Federal, em Brasília, no Arraial Brasil. E claro, as expectativas para levar esse prêmio são muito altas. A gente veio para apostar no municipal, como se fosse um grande ensaio aberto, para no estadual a gente realmente se jogar de cara. O evento vai até domingo, dia em que a quadrilha vencedora será anunciada.
Só lembrando que hoje tem a apresentação da Assanhados na Roça, Pega-Pega, Matutos na Roça, e amanhã se apresentam Malucos na Roça, Sassaricano na Roça. E aí o convite está feito. Bom, chegou a hora de falarmos agora de esporte aqui no Jornal do Acre, primeira edição. Kelton Pinho já está aqui comigo. Boa tarde, Keltinho, seja bem-vindo. E aí, Sâmia, bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Jornal do Acre, primeira edição. Boa tarde já, né? Boa tarde, ninguém almoçou ainda, mas é boa tarde. Muita gente está almoçando e vendo a gente, inclusive. Show de bola. Vamos lá, então, começar nossas notícias do esporte aqui Vamos no lá, JAC. Keltinho. Começar falando sobre o Campeonato Acreano Sub-20, porque ontem teve rodada lá no Estádio Florestão, aqui em Rio Branco, né? E aí tivemos 2 jogos. Tivemos, primeiramente, a vitória do Vasco contra o São Francisco por 2-0, resultado esse que deixou o Vasco na terceira posição do Campeonato Acreano Sub-20, né? O Vasco aí tentando se consolidar no G4 em busca de uma classificação para as semifinais. E o outro jogo da rodada foi entre os que estavam brigando pela liderança, né? Galvez e Andirá. O Galvez empatou com o Andirá por 1-1 e continuou líder, né? Com 11 pontos. Os 2 times, tanto o Galvez como o Andirá, têm 11 pontos, mas o Galvez fica na frente, né? Fica na liderança por conta aí do critério de saldo de gols. No caso, o Galvez tem 20 gols de saldo contra 5 do Andirá. Então, o Galvez aí se mantém na liderança do Campeonato Acreano Sub-20. A próxima rodada vai ser na terça-feira. A gente vai ter mais 2 jogos no Florestão. E tá aí na tela, então, a classificação completa do Campeonato Acreano Sub-20. Competição aí muito importante, né? Que vale muito aí, vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior, vaga na Copa do Brasil Sub-20 de 2024, então é aquela vitrine, né? Aquela tradicional vitrine que todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ganhar para ver se consegue, né, disputar uma competição nacional, de repente aí conseguir oportunidade, né, em outros clubes fora do Acre. Mais informações do esporte, Keltinho? Vamos lá agora falar sobre Campeonato Brasileiro da Série D, Sâmia, porque hoje o Maitá entra em campo, vai enfrentar o Princesa dos Solimões do Amazonas, jogo que vai ser disputado também no Florestão a partir das 4 horas da tarde, horário aqui do Acre. O Maitá que tem alguns desfalques para essa partida, o zagueiro Diego foi expulso no jogo lá contra o São Raimundo de Roraima em Boa Vista, vai cumprir suspensão, não vai poder jogar, e também tem outros desfalques aí por lesões, né? O Igor Dias, dores no tornozelo, o Rabiola, inflamação no joelho, o Aldair, que é um dos destaques do time, com uma lesão muscular, e também tem a questão do Filipinho, que está com tratando, né, uma fratura no dedo do pé. Então, o técnico Maurício Carneiro não vai poder contar com esses jogadores, mas vai tentar conseguir a vitória diante do Princesa dos Solimões, time lá de Manacapuru, né, no interior do Amazonas, que ainda não venceu fora de casa na Série D. Isso pode pesar a favor do Maitá, o Maitá que, diferente do Princesa, em casa, pelo menos o Maitá está conseguindo conquistar pontos dentro de casa, né? Venceu a maioria dos jogos, só teve somente um empate. Já o Princesa dos Solimões não conseguiu pontuar, não conseguiu vencer, aliás, fora de casa. Então o Maitá acaba tendo um certo favoritismo para esse jogo, pelo bom momento que o Maitá passa na Série D, conquistou uma vitória inédita, né, contra o São Raimundo de Roraima na última rodada. Foi a primeira vitória fora de casa do Maitá em competições nacionais, então o time chega com ânimo, né, elevado, com a moral elevada. Vamos ver aí se o Maitá vai conseguir conquistar mais essa vitória para tentar se consolidar no G4 do Grupo 1 da Série D também. O Maitá está na terceira posição com 13 pontos. Se vencer, abre vantagem no G4, né? A gente já está na metade final aí da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, então quanto mais pontos conquistar, importante vai ser. No domingo, amanhã, vai ter o São Francisco. O São Francisco já viajou para Macapá, onde vai enfrentar o Trem do Amapá no domingo, a partir das 2 horas da tarde, no estádio Zerão, em Macapá. Jogo válido também aí pela 9ª rodada. O São Francisco, que não venceu fora de casa ainda, tenta vencer para se recuperar no Campeonato Brasileiro da Série D. No momento, o São Francisco está na penúltima posição com apenas 6 pontos, e aí vê a situação ficar bem difícil se não conseguir vencer o Trem. A situação já não é fácil, se perder vai ficar ainda pior. Boa sorte então aí aos clubes acreanos que vão disputar mais essa rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Fechou o fim de semana, Keltinho? Com vôlei de praia. Você joga vôlei de areia, assim, com a galera? Nada de bola. Nada de bola. Nada que envolve bola. Não tenho destreza para isso, Keltinho. Mas tem muitos atletas com essa destreza, Sâmia. Já está ocorrendo, na realidade, a segunda etapa do circuito acreano de vôlei de praia adulto e master, lá na UFAC, que começou hoje pela manhã. A gente tem 20 duplas
na disputa aí pelo título nessas duas categorias, né? Master e também o adulto. Adulto, no caso, vai ter o masculino e feminino, o Master somente o masculino. Então essas 20 duplas se enfrentam hoje aí na fase de classificação dessas categorias, e amanhã, no domingo, vai ter as semifinais e a final, né, das respectivas categorias. Então tem todos esses 40 atletas inscritos, né, 20 duplas buscando aí o pódio, né, na segunda etapa do circuito acreano de vôlei de praia adulto e master. Eu, de vez em quando, gosto de jogar um vôlei. Acho que vou começar a disputar essas etapas aí, Sammy. Já te vi no futebol, Keltinho. Tento, né? Mas eu posso tentar no vôlei também, é uma competição que envolve muitos atletas, né? Bacana para movimentar o esporte no estado. Federação Acreana de Vôlei, uma das federações, pelo menos nessa temporada, né? Nas últimas também, bastante atuantes, né? Promovendo muitas competições aqui no nosso estado. Tá certo, Keltinho. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Acre, primeira edição. Fechou, viu? Então. Depois vamos formar uma dupla de vôlei. Joga nada com coisa nenhuma. Valeu, Sammy. Até a próxima. Um bom fim de semana para você, Keltinho. E o Jornal do Acre, primeira edição, fica por aqui. Para você, uma boa tarde, um bom fim de semana e a gente volta a se encontrar. Até mais.